Graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Memorial. Amém. Dê um sorriso à pessoa que está do seu lado, convide ela para se assentar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É uma alegria para nós te receber. Irmãos, nós estamos felizes e animados com tudo que Deus tem feito no nosso meio. A palavra do Senhor diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, nós estamos muito felizes. Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, no livro de Êxodo, o livro da saída, e eu partilho com você a palavra que partilhei nesta manhã, fiz essa convocação à igreja, Êxodo capítulo de número 14, Êxodo 14, e eu quero falar um pouco com você hoje sobre a igreja que queremos ser. Aliás, daqui de cima assim está cheio, eu quase não vejo lugares sobrando. E hoje de manhã estava quase cheio também. Louvado seja Deus. E assim, poucos rostos que estão aqui agora são rostos que eu vi hoje de manhã. Então nós temos esse santo problema de crescimento. Quando você orar, ore por nós. Ore pela igreja, porque Deus tem pressa e Deus está salvando. Amém, queridos? Deus está atraindo. E eu partilho então com você essa palavra que também ministrei ao coração da igreja hoje de manhã, chamada Igreja que Queremos Ser. Vou falar algumas coisas, fazer algumas afirmações e depois nós vamos participar da mesa do Senhor. E Êxodo 14, dos versículos 10 em diante, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, acompanhem comigo a leitura do texto. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que nós te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, versículo de número 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração. Nos próximos minutos possamos estar sujeitos à Tua palavra e que ela nos molde, nos ensine, nos alinhe e nos faça caminhar como igreja no centro da Tua vontade. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Ao ler esse texto, que é a narrativa de quando o povo sai do Egito e começa a caminhar no deserto, ele mostra para mim assim que existem duas mentalidades que estão em jogo, ou duas mentalidades que estão se externalizando nesse momento. Mentalidades no que diz respeito à maneira como nos relacionamos com Deus e a maneira como vamos viver as coisas de Deus na nossa vida. Então está aí representado na vida do povo de Israel um povo duvidoso e um povo que por fim vai morrer, porque essa geração do povo de Israel, eles vão morrer no deserto. E de outra forma, nós também temos do outro lado uma mentalidade representada por Moisés, que é a representatividade de um povo crente e de um povo vivo. Eu não sei você, mas a minha escolha é: eu quero ser um povo crente, um povo vivo. Eu quero viver as coisas que Deus tem para a minha vida. Mas a gente tem que fazer algumas escolhas na vida, mudar algumas coisas de como a gente pensa, de como a gente enxerga o nosso ser como povo de Deus e os valores que nos guiam. Então eu queria começar dando uma olhada com você um pouquinho sobre esse povo duvidoso e esse povo que por fim morre. O que está no coração deles? O que nós podemos olhar e dizer: nós não queremos ter isso no nosso coração, enquanto crentes e enquanto povo? E a primeira coisa que eu queria dizer para você hoje à noite é que esse povo duvidoso e esse povo que morre é um povo que tem uma perda do seu propósito. Eles não sabem mais o propósito pelo qual eles estão aqui. E a palavra do Senhor nos diz, no texto que nós lemos: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios.
pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Então, o que está acontecendo aqui é que o povo está dizendo para Moisés: Moisés, você que inventou essa história de tirar a gente do Egito e trazer a gente para esse deserto. A gente não queria sair, a gente queria ficar por lá mesmo. É isso que eles estão dizendo, sim ou não, irmãos? É isso, está claro. Só que se você lê a Bíblia, se você volta algumas páginas, se você vai lá para o capítulo número 2, não é bem essa a história. A palavra diz em Êxodo capítulo número 2, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então esse povo queria sair do Egito, eles clamaram ao Senhor, eles disseram que não queriam mais estar lá, e agora eles estão dizendo para Moisés que eles queriam estar no Egito. Então o que está acontecendo? O povo está mentindo? O povo mudou de ideia? O que de fato está acontecendo? Entre o capítulo número 2 e o capítulo número 8, o capítulo número 14, perdão, a gente tem várias coisas acontecendo. E no meio dessa narrativa, tem um texto muito interessante, ainda em Êxodo, no capítulo número 6, que talvez mostre para nós o que de fato está acontecendo agora. Diz assim, Deus dizendo ao povo: tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Presta atenção agora. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e por causa da dura escravidão. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está intervindo, Deus vai agir em favor deles, vai libertá-los. Essa parte eles estão ouvindo. Mas a partir do momento que Deus diz: mas não é só isso, esse não é o único propósito. O propósito é que vocês sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. A partir desse momento eles desligaram a chave e pararam de ouvir. Porque não era isso que eles queriam. Deus queria ser o Deus deles e eles o povo dele. Mas eles só queriam ser livres do Egito. Era só isso. O que vinha depois eles não queriam saber. E isso acontece na nossa vida. É assim que a gente perde o propósito. A gente perde o propósito quando a gente só quer aquilo que Deus pode fazer na minha vida, mas eu não quero entregar a minha vida a Ele. É assim que a gente perde o propósito. Quando eu aceito a intervenção, quando eu aceito que Deus faça algo na minha vida, mas eu não quero dar a minha vida a Ele. Então esse povo queria a bênção de Deus. Irmãos, querer bênção de Deus não é errado. Só que esse povo não queria o Deus da bênção. Eles não queriam caminhar com o Senhor. Deus tinha um propósito. O propósito não era só: vou tirar vocês do Egito. Não era isso. O propósito é que eles fossem o aio da aliança, que eles fossem uma nação diferente no mundo perdido. Eles seriam uma luz para os povos. Está escrito isso no Antigo Testamento. Mas essa parte eles não queriam. E eu quero dizer para nós não podemos perder o propósito, porque Deus tem algo a fazer na sua vida. Ouça o que eu vou te dizer. Deus tem algo a fazer na sua vida, mas Deus também tem algo para fazer através da sua vida. Através de você. Você não é o ponto final da bênção, você é a passagem da bênção. É por isso que a gente tem dito nesse tempo, quase que a exaustão, o seguinte aqui na Memorial sobre nosso propósito: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É o nosso propósito. A gente não está aqui só para ser um povo cheiroso, bonito, porque o povo bonito é o povo da Memorial. Pelos olhos da fé, desculpa te ofender, só uma brincadeira, tá? Cheiroso nós somos, amém, irmãos? Cheiroso nós somos, pelo menos. Então a gente não está aqui para dizer: legal, temos um som, uma iluminação, bem localizados na cidade, e está crescendo. Não é isso. Isso não é o ponto final. Nós estamos aqui por um propósito. Estamos aqui para conhecer a Deus, e para que depender de nós não nos perdermos esse propósito. Nós queremos fazer o Senhor conhecido, amém, irmãos? Que Deus faça muitas coisas nas nossas vidas, mas que Deus faça muitas coisas através das nossas vidas também, em nome de Jesus. Esse é o povo que perde o propósito, porque eles não querem fazer, não querem ser para Deus, só querem receber da parte de Deus. O que mais tem no coração desse povo morto, nesse povo duvidoso? Um conformismo. Eles estão conformados. O texto vai nos dizer, a gente passou sobre ele, no discurso que eles estão dizendo, eles dizem: não é isso que nós te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Esse povo está dizendo assim, sabe aquele ditado que diz: é melhor você ser um
covarde vivo do que um herói morto. Já ouviu esse ditado? Deixa eu aqui escondido. Não me deixa. Olha que ponto eles chegam quando o conformismo invade a nossa vida. Diz, não, é melhor a gente ser escravo do Egito, é melhor a chibata do faraó nas nossas costas, do que nos arriscarmos com Deus nesse deserto. Os primeiros passos estão sendo colocados no deserto, e eles percebem que andar com Deus exige desconformidade com o mundo. Exige. Não dá mais para ser como a gente era. Deixa. O discurso de um povo quando diz, pastor, me deixa, eu já tenho 50 anos, eu sempre fui assim, e eu sempre tratei meu casamento desse jeito, sempre tratei meus filhos desse jeito, esse negócio de fazer casados para sempre, homem ao máximo, mulher de valor, mulher única, ir para um pequeno grupo, prestar conta da minha vida, fazer celebrando restauração, abrir a caixa de Pandora, revisitar as coisas que eu preciso melhorar como pessoa. Me deixa, pastor. E deixa, dá muito trabalho, dá trabalho mudar mesmo. E o povo está dando alguns passos no deserto, e quando eles percebem que o deserto é um lugar de inquietação, é um lugar de mudança, eles falam, não, vamos voltar atrás. É a filosofia de um povo que prefere continuar sendo escravo dos valores do mundo, do que ser liberto para a glória de Deus. Um povo conformado. E Paulo vai nos dizer em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o povo conformado é um povo duvidoso, é um povo que acaba morrendo. Tem mais no coração desse povo. O povo duvidoso e morto é um povo tomado pelo medo. Medo. O texto da palavra do Senhor vai nos dizer que, chegando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram, não foi pouco não, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Isso aí é o raio-x de quem nós somos. Quando a coisa nos aperta, a gente ora, não é? A gente clama ao Senhor. Então, imagina comigo a cena. Eles estão andando no deserto, e eles estão caminhando rumo ao Mar Vermelho. 600 mil homens, a Bíblia diz. Contava de 18 anos para cima, só os homens. Então, você faz ideia ali de talvez a gente tenha ali 1,5 milhão de pessoas. Alguns falam em 2 milhões de pessoas, alguma coisa assim. Então, aquela filona de gente andando, e tem um pessoal andando aqui no fundo. Sempre tem a turma do fundão aí, beleza? Sempre tem o pessoal do fundão. E eles estão aqui, estão conversando, eles dão uma olhada para trás, assim, quando eles olham, eles vão a poeira levantando. Aí um já cutuca o outro, você viu aquilo lá? Então não sei, eles estão andando. E aí começa a perguntar, é faraó, não é faraó, é faraó, não é faraó, a poeira aumentando, a sombra vindo. De repente eles veem uma bandeira assim, e aquela é a bandeira de faraó. E quando eles veem a bandeira de faraó, eles são tomados de medo, eles começam a falar um para o outro, faraó vem aí, a notícia vai correndo, porque notícia ruim corre rápido. Aliás, tem um estudo científico verdadeiro que diz que a única coisa que vai mais rápido do que a velocidade da luz é uma fofoca na igreja. Então, quando apareceu a bandeira do faraó aqui, irmão, não deu 10 segundos, Moisés já estava sabendo lá na frente. Já tinha chegado a notícia ruim. E eles temeram, não foi pouco não, eles temeram muito. Só que aqui eu faço uma pergunta, eu falo assim, de quem é que esse povo está com medo? Eles estão com medo de Faraó, o mesmo Faraó que Deus acabou de arrastar a cara dele no chão. O mesmo Faraó que teve a sua terra do Egito devastada pelas 10 pragas que Deus mandou sobre ela. O mesmo Faraó que o seu primogênito morreu e que ele levantou os seus deuses e os seus deuses não puderam fazer nada. O mesmo Faraó que era considerado um deus no Egito, que diante do poder do verdadeiro Deus, o grande eu sou, não pôde fazer nada. É desse Faraó que eles estão com medo. Assim muitas vezes somos nós. O povo de Deus muitas vezes tem medo de um inimigo que já foi derrotado. O inimigo já foi derrotado. Tem crente que se o diabo fizer assim, meu Deus do céu, não é assim? Não passa em cemitério à noite. Pessoal que tem medo do inimigo, tem medo do diabo. Eu me lembro, há um tempo atrás, preguei muitos anos atrás, preguei uma palavra, chamava-se Resista a Satanás, lá no templo, quando o culto ainda era alar de manhã. Preguei uma palavra, no final a irmã pediu para falar comigo, falou assim, pastor, eu queria falar com você. Pois não, irmã. Então, pastor, eu queria falar assim com você, te dar um conselho. Eu falei, pode dizer, irmã. Assim, eu queria assim que você tomasse mais cuidado quando você for pregar sobre Satanás. Como, irmãs? Não, eu queria que você tomasse mais cuidado quando fosse pregar sobre Satanás. Por que a irmã está falando? Por que a irmã está falando baixo assim? É para ele não ouvir. Juro, com esses olhos que a terra há de comer, com esses ouvidos que a terra há de comer. Eu falo, sério?
Irmãos, a palavra do Senhor nos diz em 1 de João que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A gente tem uma ideia errada, às vezes, que nós estamos numa batalha, mas que nessa batalha assim, a gente está ganhando por pouco, sabe assim? Não, estamos ganhando, mas estamos ganhando por pouco. É como se no mundo espiritual, Satanás e Jesus estivessem duelando, estivessem ali boxeando, e aí Satanás dá um jab, e Jesus defende, ele dá um outro, e aí a gente tem que orar forte aqui, porque vai Jesus, e nós estamos orando aqui, para ver se o Senhor ganha, não é? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, o diabo é poderoso, só que o Jesus a quem nós servimos é todo poderoso, não há um nome como ele, a palavra do Senhor diz em Colossenses, destruiu as obras do diabo, aleluia. Nós servimos ao nome que está sobre todo nome. Paulo vai nos dizer em Colossenses 2, versículos 14 e 15, o que Jesus fez por mim e por você? Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando. Eu gosto dos meus irmãos pentecostais quando eles dizem, o diabo não tem nem a chave da casa dele. Efésios capítulo número 4 diz, ele levou cativo o cativeiro. Apocalipse 1 versículo 8 diz, ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Então é verdade, Satanás não tem nem a chave da casa dele. Jesus, nós não somos um povo que fica paralisado diante da possível ameaça do reino das trevas, porque o reino das trevas já foi a nocaute pelo poder que é no nome de Jesus. Nosso inimigo já foi derrotado. Então esse povo que é duvidoso, que por fim morre, que não se apropria das coisas de Deus, é carregado pelo medo. Mas tem um outro povo representado na vida de Moisés, que é um povo que é crente, é um povo que é vivo e é um povo que avança. E eu quero dizer, essa é a igreja que eu quero ser. E essa igreja que eu quero ser é, em primeiro lugar, uma igreja que coloca a sua esperança em Deus. Tem a sua esperança firmada no Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés, ao ouvir tudo isso que está acontecendo no meio do povo, de repente ele para e vai dizer assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, Igreja Batista Memorial, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. A nossa esperança está em Deus. Aí eu fico olhando a cena e falo, livramento? Aqui? Aonde? De que jeito? Então assim, eu leio a Bíblia, eu sempre tento ler a Bíblia em 3D, né? Me colocar na cena para ver se eu consigo entender o que estava acontecendo. Então hoje nós vamos para um momento, quarta série, e o tio vai desenhar para você o que estava acontecendo naquele momento, tá bom? Então é assim, ó, esse aqui somos nós, o povo, tá bom? A gente está caminhando, estamos marchando, de repente, à nossa frente, o que nós temos? Nós temos o mar vermelho está à nossa frente. Chegamos ali, não tem para onde ir. Se a gente olhar para os lados, dos nossos lados, a gente tem montanha, dos dois lados. Porque é assim que é aquele deserto da península do Sinai. Não é igual ao deserto do Saara, areia, terra. É deserto de pedra, é isso que tem. Andar naquele lugar não é fácil. Então na frente a gente tem o mar. Dos dois lados a gente tem montanha. E atrás? Quem vem atrás de nós, irmãos? Faraó vindo atrás de nós. Então a gente está, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, para onde que a gente vai e tal. E aí no meio dessa quiçaça toda, Moisés diz, calma gente, calma, vejam o livramento que hoje o Senhor vos fará. Posso dizer para você quase absoluta certeza, que Moisés não sabia o que Deus ia fazer. Mas ele tinha uma convicção, o meu Deus vai fazer alguma coisa. E a gente sabe como essa história acaba. Atrás tem Faraó, dos lados tem a montanha, na frente tem o mar, mas o meu Deus, ele é poderoso para abrir o mar e a gente passar seco. É isso que ele faz. Foi o que Deus fez aquela vez. Deus podia colocar a montanha no chão? Podia fazer um buraco e engolir todos os exércitos? Podia. E isso é esperança, essa é a diferença entre esperança e fé. Fé, ela é muito mais certeira no objetivo do que ela sabe o que quer. Então eu estou doente, eu oro e eu tenho fé de que Deus vai me curar. Eu seja uma porta de emprego, eu oro e eu tenho fé de que Deus vai abrir aquela porta. Mas a esperança não é assim. Paulo vai dizer aos romanos que a esperança que se vê não é esperança. Esperança em Deus é a certeza que é mais ou menos o seguinte, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu tenho esperança que meu Deus vai fazer algo.
Por isso eu posso te dizer hoje aqui, mesmo sem conhecer a sua vida, suas dores, suas lutas, suas vicissitudes, eu não sei o que Deus vai fazer, mas se a sua esperança está no Senhor, espera, aquiete seu coração e veja o livramento que Deus vai fazer na sua vida. É esperança, nós temos esperança no Senhor. Há um texto no livro de Hebreus, maravilhoso, o autor de Hebreus vai dizer assim, Hebreus capítulo número 6, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, quantos aqui são herdeiros da promessa? A imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Colocar a sua esperança no Senhor é colocar uma âncora na sua alma. Fala, não, eu não estou desesperado de um lado para o outro, porque a minha alma está ancorada em um lugar. A âncora foi uma figura que os cristãos passaram a usar, lá mais para o fim do Império Romano, como um símbolo da sua fé. No começo eles usavam a cruz, ficou manjada, e aí não usavam mais a cruz. Depois eles passaram a usar o peixe, porque peixe em grego é ictus, e era um acróstico, ictus, Iesus Christos Theos Huios Soter, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. É por isso que até hoje a gente tem o peixinho como símbolo do cristianismo, era um acróstico que dizia, Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Ficou manjado também, aí eles começaram a colocar a âncora como um símbolo da sua fé. E por que é que eles usavam a âncora como um símbolo da sua fé? Por que eles queriam dizer que se havia uma âncora ali havia crentes? Alguém chuta o porquê? Porque dentro da âncora eles conseguiam enxergar uma cruz. E o que o povo de Deus estava dizendo, mesmo debaixo do Império Romano, debaixo de perseguição, crentes sendo mortos ao fio da espada, levados ao Coliseu para serem mortos por feras, usados como espetáculo para esse mundo, eles estavam dizendo, não importa o que nos aconteça, nós não vamos nos desesperar, porque a nossa fé está ancorada no Senhor. Ancore a sua alma em Senhor, ancore a sua esperança. Nossa esperança não está em governante, nossa esperança não está em presidente, nossa esperança não está em economia, nossa esperança não está em nada desse mundo, a nossa esperança está no Senhor. Nele a nossa alma está ancorada. Segundo, Paulo vai dizer em Romanos capítulo número 15, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Minha oração por você é que você seja rico de esperança em nome de Jesus. O que mais tem no coração desse povo que avança, desse povo que crê, que toma posse das coisas de Deus? Ele é um povo transformado. Esse povo crente, esse povo vivo, é um povo que vive transformação. No texto, quando Moisés está dizendo, ele diz assim, não temam, aquietem-se, vejam o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Então o que está acontecendo aqui, está claro para o povo essa palavra de Moisés, e fica claro quando a gente entende o que está acontecendo. O povo ficou escravo no Egito por 400 anos. Irmãos, 400 anos é muito tempo. O Brasil tem 500 e pouco de descoberto. E aquele povo estava 400 anos dentro do Egito. Então, em 400 anos dentro do Egito, é bem provável que muito da cultura daquele povo fosse a cultura do Egito. Que a maneira como eles falavam fosse a maneira como os egípcios falavam, que a maneira como eles lidavam com dinheiro ou os interesses da sua vida fosse moldado à cultura dos egípcios. Talvez seja bem provável que eles educassem os seus filhos como os egípcios criavam. Eles estão ali há 400 anos, eles já estão aculturados. É só a gente ver no nosso Brasil a quem a gente tem aqui que é descendente de europeu. Tem alguém aqui que é descendente de europeu? Povo chique. Louvado seja Deus. Não, pode levantar a mão, eu não vou tirar sarro de você, eu também sou. Ok, você não vê pelos meus olhos azuis, não é? Acho que eu sou tataraneto de alemães, se minha contagem estiver certinha. Você pode ver como eu sou alemão. Então imagine esses colonizadores que vieram, os holandeses que chegaram em Pernambuco em 1700 e foram banidos de lá, mas alguns ficaram. Esse descendente de holandês que ficou lá em Pernambuco de 1700 para cá, hoje ele é o quê? Pernambucano.
brasileiro, não é? Fala oxente, painho, come a maravilha que é a culinária do Nordeste, e assim é, porque com o tempo a gente vai se aculturando, a gente vai se expressando culturalmente ao lugar que nos cerca. E o que Moisés está dizendo? Deus não está fazendo na vida de vocês só um livramento geográfico, só um livramento de tempo e espaço. Deus está fazendo um livramento cultural e um livramento espiritual. Vai haver uma intersecção, vai haver uma ruptura nesse momento, porque esses egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês tornarão a ver. Ele está dizendo, vocês nunca mais serão como vocês eram, vocês serão transformados. E assim é o povo de Deus nesse mundo. A gente vive nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. A gente anda por esse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. Jesus disse, não os tires do mundo, mas os livres do mal. Esse mundo é trevas, mas nós somos a luz. Esse mundo está sem gosto, mas nós somos o sal da terra. Esse mundo está caminhando para a perdição, mas eu e você estamos caminhando para Jerusalém celestial. Nós somos transformados. É por isso que quando a pessoa começa a andar com Jesus, ela muda. Não se ela é religiosa, porque religião não muda ninguém. Mas se ela anda com Jesus, ela muda. O jeito de falar muda. O jeito de tratar a esposa muda, viu, varão? Muda. O jeito de tratar o esposo muda, varoa. O jeito que eu sou como jovem na minha faculdade muda. Não é mais aquela festa que me agrada, não é mais aquele baseado, não é mais aquela carreira de nada, não é mais a pegação, eu não estou mais fazendo da vida um propósito de zerar as bocas que eu posso beijar antes de casar. Eu agora tenho outro propósito de vida. Por quê? Porque eu fui transformado. Uma das perguntas que mais me irrita, abrindo meu coração aqui, né? Não é feita aqui, é feita fora daqui. É quando as pessoas me abordam, se eu estou pregando em algum lugar ou tal, elas falam assim, lá na sua igreja pode? Lá na sua igreja deixa? Eu fico assim, falo, deixa o quê? Pode o quê? Não, pode isso, pode aquilo outro. E essa não é a pergunta, irmãos. A pergunta não é se pode ou se deixa. A pergunta é por quê? Por que que você quer beber? Por que que você quer? Por que que você quer fazer negócio assim? Por que que você quer ter essa conduta? Porque no cristianismo não é pode, não pode, deixa, não deixa. No cristianismo é uma questão de natureza. É por isso que Jesus diz a Nicodemos, você precisa ter uma nova natureza, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então andar com Deus não é mais fazer perguntas de deixa, pode ou não pode, é se perguntar de que natureza eu sou. Eu não preciso falar para o boi, por exemplo assim, boi, não pode comer carne, boi. Mas você deixa? Eu deixo, mas eu não preciso falar para ele, porque não é da natureza dele, ele não vai comer. Eu não preciso falar para um leão, para uma onça, dizer assim, não pode comer capim, capim faz mal para o seu estômago. Eu não preciso, por quê? Porque não é da natureza dele. Nós, como crentes, precisamos estar diante do Senhor e sair dessa esfera de deixa, não deixa, pode, não pode. É dizer, Senhor, o que combina com a minha nova natureza? Quem eu sou no Senhor? Eu não sou mais aquele velho homem. Se alguém agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu creio, irmãos, numa igreja que vive em santidade ao Senhor. Eu creio num povo que tem o seu batismo de caráter, que caminha com o Senhor em equidade. O Senhor muda a nossa ética, muda a nossa vida, e nós somos sim transformados. Aonde há Jesus, há transformação. Amém, queridos? Esse é o povo que avança, esse é o povo que caminha. Esse povo que caminha é um povo que crê no poder de Deus para hoje. O texto de Moisés, dizendo ao povo, vai dizer, aquietem-se e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Tem uma história em João capítulo número 11, quando Lázaro morre. Lázaro morre, ele é amigo de Jesus, eles mandam buscar Jesus, e Jesus não chega antes de que Lázaro morra, mas Jesus nunca chega atrasado. E aí quando ele chega, as irmãs de Lázaro, que são amigas de Jesus, ela diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. Então elas estão jogando o poder de Deus para o passado. Se o Senhor tivesse, ele não teria morrido. E aí ele está dizendo assim, não, ele viverá. E aí elas dizem assim, não, nós sabemos que no último dia
ele viverá. Daí, não satisfeitas em jogar o poder de Deus para o passado, ela joga o poder de Deus para o futuro. Sim, eu sei que no futuro o Senhor vai fazer alguma coisa. Jesus para a conversa nessa hora e diz assim, não. Ele vai dizer assim, eu sou. Ele não diz, eu fui ou eu serei. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E nós cremos num Jesus que Jesus é hoje, irmãos. Jesus é o Cristo poderoso que está no nosso meio, e esse Cristo que curou no passado, cura hoje também. Esse Cristo que moveu no passado, move hoje também. Que transformou vidas no passado, transforma hoje também. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo, nós acreditamos num Deus que transforma corações e que salva pessoas. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, capítulo número 13, versículo número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós estamos debaixo de um Cristo que é poderoso e Ele faz coisas boas e grandes por nós, hoje. Por fim, esse povo, e esse ponto não ficou muito bom do ponto de vista gramatical, mas foi o que eu consegui fazer. Os professores de português me desculpem. Esse povo crente vivo, ele marcha para frente. Marcha, mas marcha para frente. Diz a palavra do Senhor, e essa é a parte talvez mais conhecida do texto: o Senhor pelejará por vós, vós vos calareis. Às vezes a gente fala demais, né? Só eu? Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu queria dizer hoje, Igreja Batista Memorial, o Senhor está nos mandando marchar, caminhar. Nós não vamos retroceder e nós não vamos parar, nós vamos marchar, nós vamos caminhar, nós vamos avançar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Hebreus diz, nós não somos daqueles que retrocedem. A palavra do Senhor nos diz em 2 de Timóteo 1,7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo número 28, portanto agora vão, marchem, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Igreja Batista Memorial, você recebeu poder, Atos 1,8, para você ser minha testemunha, não só em Jerusalém, vai Memorial, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Por isso eu queria dizer a você, em nome de Jesus, é nosso desejo nesse tempo, caminhar, marchar, avançar, seguir para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você líder de ministério que está aqui nessa noite, marcha e avança em nome de Jesus, Deus é contigo. Você facilitador de pequeno grupo, marcha e avança em nome de Jesus, Deus é contigo. Você que está aqui, que está sonhando com as coisas de Deus, marcha e avança, porque Deus é contigo. Que Deus continue sarando os nossos pés. Deus já está sarando nossos joelhos, porque a gente está aprendendo a orar mais, mas Deus quer sarar os nossos pés. É por isso que o Senhor Jesus lava os nossos pés. Ele vocaciona a sua igreja para dizer, há uma cura, há uma graça, você pode ir, e você não vai no seu jeito não, você vai na força do Senhor e no seu poder. Tem o texto último da palavra do Senhor, eu estou encerrando, Mateus 16 diz assim, e sobre esta pedra, Jesus dizendo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos leem esse texto e fazem a interpretação errada. Eles acham que a igreja é um lugar que tem que defender as suas portas. Já ouviu aquela expressão? O mundo está entrando na igreja, pastor. Quem já ouviu? O mundo está entrando na igreja, mas dificilmente a gente ouve a expressão, a igreja está entrando no mundo, pastor. Então a gente tem a ideia de que ser igreja é trancarmos bem as portas, ficarmos aqui nesse nosso clube santo, está tão legal, está tão bacana, armarmos nossa tenda como Pedro quis em Mateus 17, diz, não Senhor, vamos armar uma tenda, ficamos nós aqui, nós três, o Senhor, Elias e Moisés, está tudo certo. Então a gente fica aqui, a gente tranca bem as portas, e aí Satanás fica tentando arrombar as nossas portas, e a gente faz guarita, a gente põe o Alessandro, o William nas portas, e eles ficam ali assim, né, e a gente orando, e eles defendendo, e Satanás querendo entrar, e a gente segura a porta, não deixa o diabo entrar não deixa o inferno vir sobre a igreja. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo,
ai das portas do inferno, porque não é o diabo atacando as portas da igreja, é a igreja indo contra as portas do inferno, e tem uma promessa para mim e para você: elas vão cair. Fique em pé no seu lugar. Igreja Batista Memorial, marcha em nome de Jesus. Marcha, feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite como povo de Deus, como povo do Senhor, e te pedimos, ó Deus, nós queremos ser essa igreja, longe de nós um triunfalismo, Senhor, longe de dizer que é só vitória, é só glória. Não, Senhor, nós vamos passar pelo deserto, nós vamos ter lutas, provas, dias de agonia, mas nada há de nos roubar a fé de que servimos um grande Deus, nada há de nos roubar a esperança de que servimos um grande Deus. Longe de nós a incredulidade, longe de nós o conformismo, longe de nós o medo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te sare do medo para a glória do Senhor, que Deus destrave sua boca, destrave seu testemunho, conta a sua história para o mundo, irmão. Mas o Senhor ainda não terminou, então conta o que Ele já fez. Conta o que o Senhor fez por você, conta quem você era e quem você é hoje, abra a sua boca. O Senhor não quer que você perca esse propósito. Não é sobre Ele fazer algo em você somente, mas é sobre Ele fazer algo através de você. Nós queremos ser essa igreja, Senhor, que crê no poder de Deus para hoje, aleluia, que tem a esperança firmada no Senhor, que crê pela fé que Deus pode fazer grandes coisas, e queremos ser esse povo que marcha para frente, Senhor. Queremos colocar os pés em novos lugares onde o Senhor vai nos levar. Queremos, ó Deus, expandir o reino de Deus. Queremos conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Eis o nosso desejo. Levanta teu povo. Se você puder levantar as suas mãos no seu lugar em nome de Jesus e orarmos como o texto de Hebreus vai nos dizer, que nós sejamos cheios da esperança do Senhor. Firma nossos pés, Tu sejas a âncora da nossa alma, porque Deus não pode mentir. Tu és imutável, o Pai das luzes. Faz de nós um povo santo, transformado para a glória do Senhor. Muda nosso caráter, batiza-nos no batismo do caráter, na transformação a cada dia, e que a nossa vida transformada seja um testemunho a esse mundo que está nesse deserto, dizendo: há um Deus que muda histórias, e o nome dele é Jesus Cristo. Que nós possamos, como o texto que nós pregamos aqui na semana passada, não vos diminuais, multiplicai-vos, cresçam, e que nós possamos viver esse tempo na nossa vida como igreja, como povo de Deus, na nossa casa e em nosso coração. Te oramos e te consagramos isso nessa noite, em nome de Jesus. Dê um glória a Deus, dê um aplauso ao nome do Senhor.